No vídeo de hoje, vocês vão ver se é possível usar a mesma estratégia usada para o Bitcoin na Bolsa de Valores e ter bons lucros com isso. Oi pessoal, aqui é o Marcos, novamente no canal Auto Trading. Hoje eu venho aqui para responder uma pergunta de um dos comentários que a gente recebeu em um dos nossos vídeos. O vídeo vai estar aparecendo aqui em cima, foi um vídeo do Fábio sobre o setup de bandas de Bollinger usando o Trading Following. A pergunta aqui é do Glauco Camargo e ele quer saber se é possível usar a mesma estratégia para ações, para a B3 em si. Eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês algumas ações que têm mais volume na B3 e mostrar para vocês se é possível operar ou não utilizando essa estratégia na Bolsa de Valores brasileira. O primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é que a maioria das pessoas elas trabalham na Bolsa brasileira, na Bovespa, sem utilizar short. Então, a maioria das entradas elas são em long. Então, você tem um capital, você aplica ele e vai comprando as ações. Pensando nisso, eu vou colocar a estratégia focada somente em long, somente para a compra de ações. Eu vou colocar aqui 100 mil reais, como se fosse o panorama inicial. O tamanho da ordem ele vai ser definido pelo risco, então ele não está definido aqui exatamente. E eu coloquei uma comissão de 0,075%, pensando que como algumas corretoras hoje elas cobram zero de corretagem, o 0,75 cobre uma parte do imposto que é retiro na fonte e também da parte de emolumentos, alguns centavos que é sempre tirado da ação na transação. Isso aqui é mais por segurança. Eu vou utilizar o comprimento 21 para as ações e o desvio padrão vai ser de 2. Aqui, como eu disse, eu vou tirar o short. Eu vou habilitar o stop na MA, como o Fábio fez, utilizando o stop na linha de subida. E o capital aplicado ele vai ser sempre 1% do risco do trade. O que isso quer dizer? A cada operação, o código aqui ele já vai calcular qual que é a distância do stop para a compra e vai fazer a compra com base nisso sendo 1% do seu capital arriscado. Como ações já têm um histórico maior, eu vou colocar aqui desde 2015, sendo em torno de 5 anos operando, para a gente ver como é que fica o resultado. Vamos ver aqui como ficou o gráfico então. Dá para ver que a entrada está sendo realizada sempre quando o candle fecha acima da banda de Bollinger. O stop ele é na linha vermelha aqui. E aí ele faz as entradas e saídas seguindo essa ideia. E atualizando o stop conforme você prossegue com a operação. Bom, esse aqui é o resultado para a Vale. Temos 8,37% de ganho em 5 anos. Lembrando que você está arriscando 1% do seu capital. O número de trades foi 25. Podemos ver que 40% dos trades foram lucrativos. O fator de lucro é bem menor que o do Bitcoin, como vocês viram no vídeo do Fábio. Porém, ainda é bem interessante, dá para ter um lucro bem legal aqui na bolsa. Para cada R$1 que você perde, você ganha 1,9 em cima disso. O máximo drawdown que a gente teve foi de 2,77%. Ou seja, usando essa estratégia, contando somente a Vale em 5 anos, vocês podem observar que temos alguns momentos em que o gráfico vermelho fica bem para baixo, o que implica que a gente teve uma perda maior. Porém, sempre controlado pelo stop que a gente aplicou. E aqui o ganho em cada trade foi de aproximadamente 0,33%. Lembrando que esses dois valores são sobre o capital total. Então, a cada 1% que você arrisca, você tem um ganho de 0,33% em média. Podemos ver que o trade é lucrativo sim com a Vale. Vamos ver como é que ele fica com outras ações. Vou aqui para o 4. Também seguindo aqui o mesmo período, pessoal. 9,43% de ganho. Uma porcentagem de lucro maior do que a anterior.
também o fator de lucro. O drawdown foi um pouquinho maior, porém, mesmo assim, ainda está controlável. Eu acredito que seja uma opção muito boa e a média dos trades foi também superior à da Vale. Vamos ver uma próxima ação aqui. Eu vou seguir na linha dos bancos. BBDC4. Vamos ver o Bradesco. Bom, 10% de ganho nesse período. Também 45% de acerto, com 2,3 de fator de lucro. O drawdown foi um pouquinho maior, mas a média de ganho foi maior. Então, um ponto interessante desse tipo de estratégia é que você não precisa ganhar mais do que 50%. O ideal é que ela seja mais de 40% de acerto, porém, se você tiver abaixo de 50%, por ele pegar a tendência de alta e manter esse crescimento e acompanhar isso, ele acaba tendo um lucro muito maior do que a perda. Vamos para uma próxima ação. Eu vou mostrar uma que está recente. O pessoal tem falado bastante, que é a Varejo. Aqui, outro resultado muito interessante em 5 anos, com 22 trades, você tem 18% de ganho. O ponto aqui importante é que ela teve uma menor taxa de acerto do que as outras anteriores. O máximo drawdown aqui ele foi bem alto, na verdade. Vai depender da sua análise de risco, se você entra nessa ação, se você usa esse setup para essa ação ou não. Pode ver que o ganho foi legal, teve uma participação, um fator de lucro bem bacana, média de ganhos também, porém, você teve somente 31% das operações com lucro e 6% de drawdown. Isso pode impactar bastante negativamente, principalmente o psicológico de muita gente, então isso tem que ser analisado antes de você fazer a operação. Eu vou só olhar aqui a última ação hoje. 4. Uau, teve um ganho bem interessante, 20,51% de ganho em 24 trades em 5 anos, 41% de acerto, e você pode ver que o fator de lucro aqui ele é bem alto, e a média de trade é quase 1%. E o máximo drawdown ele foi de 3,1%, o que pode ser considerado pouco, pelo tanto que a gente está operando. E com isso eu concluo aqui que sim, é possível usar essa estratégia para operar na B3 e com bons ganhos, você operando usando 5% de risco, por exemplo, você pode somar o ganho de 5 ações. E o mais importante, pessoal, na verdade é que vocês sempre testem o setup que vocês desejam. Eu não sou nenhum analista financeiro, isso aqui não são recomendações de compra, mas são estratégias que vocês podem sim usar, podem ter bons ganhos. Então, faça sua análise de risco, faça o backtest dos setups que você deseja, analise mais de uma ação, porque às vezes um setup ele funciona bem para uma ação, não funciona bem para outras. Por exemplo, esse setup aqui, ele funciona melhor para ações que não sobem e descem muito rapidamente, pegando assim o stop antes de subir de novo. Então isso vai da particularidade de cada mercado. Bom, esse foi mais um vídeo, pessoal. Peço para que vocês cliquem aí no botão curtir, se inscrevam no canal, comentem, porque sempre que você comenta, a gente cria novo material em cima disso, a gente responde as suas perguntas lá. O nosso curso já está publicado, a gente está no Udemy, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E novamente, se vocês têm algum setup que vocês têm em mente, não sabem como criar no PineScript, às vezes não tem o tempo necessário, manda para a gente um e-mail, manda uma mensagem que a gente vai analisar, a gente passa um orçamento para vocês, a gente está trabalhando com isso também, para automatizar o backtest, facilitar também os indicadores para vocês, para que no final vocês tenham mais ganhos e consigam ter uma melhor renda no mercado. Muito obrigado, pessoal. A participação de vocês tem ajudado muito. Eu fico por aqui. Esse vídeo foi menos técnico, mas para vocês verem como um código automatizado de backtest facilita muito a vida
quando você quer verificar com outras ações, fazer um controle. Então, a gente se vê numa próxima. Até mais!